Olá! Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Vou passar então, doutor Zain, para a terceira pergunta. O senhor pode pontuar os tipos de atuações na assessoria jurídica em condomínios? Exemplos, quais são as assessorias que o advogado realmente possa exercer pontualmente para os nossos ouvintes? Eu posso nisso, eu posso naquilo, pode até avulso. Não sei se assim entende, Miguel, que possa também ter uma assessoria solta, não precisa ter uma prestação de serviço, um contrato fechado, né? Então é nesse sentido que eu repito então a pergunta, pode pontuar para a gente, né, os tipos de atuações na assessoria jurídica em condomínios. Por favor. Bom, eu estava até falando hoje com a minha equipe, eu nunca fui acionado tanto, igual esse mês agora eu estou com 2 assembleias de destituição de síndico. A destituição foi contratado por condôminos. Obviamente, o síndico não vai me contratar para destituir ele, né? Estou com 2 assembleias e a destituição do síndico, por exemplo, é um ato formal. Se você não fizer o formalismo do artigo 1349, você pode gerar um ato nulo e esse ato ser anulado judicialmente. Mas vamos lá. Por exemplo, atuação da assessoria jurídica no condomínio. Por exemplo, anualmente, você tem que fazer, eventualmente, você pode fazer, melhor dizendo, a atualização da convenção e do regimento interno, né? Quando o artigo 1348, ele diz lá que cabe ao síndico cumprir a convenção, o regimento interno e decisões da Assembleia, é óbvio que você não pode deixar aquela decisão da Assembleia ela solta no ar. Você tem que trazer para o arcabouço jurídico do condomínio. Se você alterou alguma norma do regimento interno, você tem que alterar o regimento interno. Se você alterou alguma norma de convenção, você tem que alterar a convenção, né? Então, todo ano você pode fazer a revisão da convenção e do regimento interno. Essa é uma das atividades, por exemplo, que a assessoria jurídica vai fazer. Porque caso você não faça, você vai acumulando alterações e amanhã depois o síndico sai, entra um outro, não sabe que fizeram durante aquele período de 3, 4, 5 anos, fizeram várias alterações nas normas, ele não sabe e ele começa a aplicar normas que não estão mais em vigência, né? Então, uma das importâncias disso aí. Outro fato importante também da assessoria jurídica, da atuação, é na gestão dos contratos junto com o síndico. Por exemplo, o condomínio ele faz o contrato de prestação de serviço com a administradora, né? Ele faz um contrato de prestação de serviço. A prestação de serviço tem condições específicas para você colocar no contrato, né? E eu sempre faço essa gestão junto com os síndicos aqui. O que a gente coloca? Não deixamos colocar multa em caso de rescisão. A gente faz o controle da questão dos impostos incidente sobre essa relação de prestação de serviço, sobretudo se for um contrato com uma terceirizada, onde está fornecendo o pessoal da portaria, da zeladoria, da China, enfim, né? Então nós temos que saber se está sendo recolhido todos aqueles impostos. Precisamos saber se aquela empresa está regular junto aos órgãos de fiscalização, junto aos órgãos arrecadadores, tanto do Estado, município, União, enfim. Então você tem que fazer a gestão desse contrato, gestão de cláusula, né? Cláusula, eu gosto muito de colocar nos contratos, por exemplo, prestação de serviço, cláusula de desempenho, né? Então, você vai analisar, você faz o contrato pelo período da gestão daquele síndico, e para você renovar novamente, vamos fazer uma análise como foi o desempenho dessa empresa, esse período, para poder renovar. Eu nunca deixo, por exemplo, colocar aquelas cláusulas maliciosas, por exemplo, de renovação automática. O síndico que deixa colocar isso aí, ou deixa colocar multa, quer dizer, ele não está tendo gestão nenhuma naqueles contratos na multipropriedade, né? Esses contratos, por exemplo, prestação de serviço, anualmente você tem que repassar
o reajuste de salário, né, do sindicato, da categoria. Então, você tem que conferir realmente se houve aquele reajuste ou aquele percentual. Eu já vi caso de ser reajustado 2%, 3% e a empresa vinha alterar o contrato 4%, 5% a mais. Então, precisa fazer essa fiscalização, essa gestão desse contrato. A questão, por exemplo, dos contratos de empreitadas, né? O síndico, artigo 1348, inciso 5º, ele é o responsável pela guarda e a manutenção de toda aquela multipropriedade, de toda aquela área comum do condomínio. Então, a cada momento, ele está fazendo manutenção, num piso, numa válvula redutora, numa pintura, enfim, são várias coisas que ele pode fazer a manutenção dentro da obra, troca de lâmpada, energia elétrica, extintores, enfim, são as manutenções corretivas e até as preventivas também, né? E isso tudo decorre de um contrato de empreitada, que é aquela obra certa. Então, neste caso, você tem cláusulas específicas também para este contrato. E para fazer esse contrato, fazer a fiscalização desse contrato, precisa ter um especialista, precisa ter uma assessoria jurídica para saber se aquelas cláusulas estão atendendo a função, ou seja, o desempenho daquele contrato. Contrato, por exemplo, é de seguro. O síndico tem a obrigação todo ano de renovar o seguro daquela multipropriedade. E aí, quem é a seguradora? Ela tem respaldo para pagar se Deus o livre acontece aí um infortúnio, alguma coisa aí, ela vai ter respaldo para pagar? A pólice dessa seguradora está tendo cobertura toda necessária daquela multipropriedade, né? Porque a responsabilidade do síndico é fazer o seguro por incêndio, destruição total ou parcial. Nós tivemos casos aí no Rio de Janeiro que um prédio veio abaixo, né? E ficou várias famílias ficaram aí, tiveram que ficar brigando quantos anos aí com o construtor. Então, será que esse seguro desse prédio, na época, será que conseguiu pagar o valor de cada unidade? Então, tudo isso aí decorre de uma gestão, né? Então, aquelas obras de reforma, por exemplo, dentro do próprio condomínio também, né? Então, todas essas obras, esses contratos atinentes, desde o contrato da prestação de serviço, né, que o síndico faz que o condomínio pode fazer com o próprio advogado, com o síndico profissional, com a administradora, com a terceirizada, com a empresa de elevador. Será que a empresa de elevador tem um engenheiro mecânico responsável por aquela máquina que eles estão dando assessoria? Né? A assessoria jurídica vai ver isso aí. Muitas vezes o síndico, na hora da contratação, ele está preocupado tão somente com o preço. Muitas vezes aquela outra empresa está dando um preço menor porque ele não tem engenheiro nenhum responsável. Ele não dá RT nenhuma pela responsabilidade da manutenção daquela máquina, daquele elevador. Enfim, então, a assessoria jurídica é importantíssima. Ela vai trazer segurança jurídica, volto a frisar, não só para o gestor daquela multipropriedade, como para todos os condôminos, né? Todas aquelas pessoas que habitam aquela multipropriedade. Esse exemplo é muito relevante, Miguel. Vou te dar uma colocação aqui que eu tive. Uma contratação, não tinha assessoria jurídica, né? nem o síndico, nem propriamente dito a administradora, ou seja, ele estava sozinho, né, com o conselho, e eles contrataram uma empresa para reformar o elevador. E cota extra, né? Não tinha um orçamento e tal, uma obra que foi expressiva, um valor expressivo, um custo expressivo, e depois de 1 ano e meio, um dos condôminos, assim como você está falando, que um condômino ou condôminos vieram a te contratar para essas instituições de síndico, que você está agora, né, atuando, vieram me contratar. Olha só, 1 ano e meio nós estamos pagando essa cota extra, inserida no boleto do condomínio, e a obra está parada do elevador.
A gente está sem o elevador de serviço, eram 2 sociais e 1 de serviço que tinham o prédio, e um dos sociais estava servindo de serviço, ou seja, estava acabando com o elevador social, né? Porque é mudança, é carrinho de feira, é animal e por aí vai. Então, ou seja, a obra que tinha sido feita por outras empresas, o social, estava se acabando e na substituição da falta desse elevador de serviço que estava com essa obra parada. E aí me contrataram. Uma simples pesquisa no Tribunal de Justiça, sem custo, sem custo que eu fiz. Já comecei o meu trabalho de assessoria para aqueles condôminos, porque o síndico ele não parava de mandar cobrar. Obviamente ainda eram 4 anos de cobrança de cota extra, e esse 1 ano e meio ele não mandava parar de cobrar e a obra não andava, os operários sequer apareciam no condomínio. Uma simples consulta no Tribunal de Justiça, eu não precisei nem ir mais avante. A empresa era falida, a contratação era de uma empresa falida. Né? Eles começaram a fazer ali uma obra de 3 meses, tira aqui, tira ali, mas na hora de colocar, não colocaram nada. Né? O elevador estava parado, o elevador estava inacessível e era uma empresa falida. Então aí sim eu dei subsídios para os condôminos que me contrataram, de realmente intervir naquelas cotas, né? No bloqueio, de continuar o pagamento daquelas cotas. E aí você já imagina no que deu o resto. Mas isso é só para poder pontuar essa sua resposta, né, da relevância realmente de uma assessoria jurídica para o síndico. Né? E é necessário até pelos conhecimentos. Uma simples busca resolveu uma série de outras. Obviamente não houve devolução do valor. Ingressou-se com uma nova gestão, obviamente, após uma nova gestão, ingressou-se com um pedido, né, de prestação de contas, de repasse dos valores, e que não aconteceu. Não aconteceu porque ela é falida, assumiu, fechou as portas, ninguém sabe, ninguém viu, os sócios, inclusive, e por aí vai. Então, quer dizer, né, ficou-se no prejuízo, teve que se contratar nova empresa para resolver e acabar com o elevador, e esse elevador realmente não dá resultado, parece que, ou seja, tem que trocar o elevador inteiro. Está andando ali e tal, está servindo aos moradores, mas colocaram um piso, a única coisa que eles fizeram é colocar um piso de granito que inviabilizou o elevador de serviço de fazer as mudanças aos quais ele é pertinente. Tem que fazer colocar menos móveis para mudar. Então você tem que gerar mais um subir, desce, sobe, por causa do piso de granito. Você vê o piso de granito no elevador. Olha que situação. Então realmente a assessoria jurídica, como você está bem pontuando, é extremamente necessário. Isso, ainda dentro dessa pergunta, Miguel, eu queria que você posicionasse, mas também nós podemos ter assessoria jurídica literalmente avulsa. Tipo, o condomínio, o síndico precisa daquele assessoramento naquela assembleia. Eu queria que você mencionasse isso. Por exemplo, né, tem aquele problema de uma obra em que não existe um engenheiro, um arquiteto, e aquele condômino está resistente junto ao síndico. Então, eu entendo que pode, isso contando que não existe qualquer assessoria jurídica para o síndico, né? Não existe. Então, eu queria que você só pontuasse, por exemplo, esses 2 exemplos são os mais rotineiros no condomínio, né, da contratação pontual daquele profissional para intervir, para que o condômino, e aí argumentar, nem judicialmente falando, se necessário, obviamente, judicialmente, mas até para argumentar juridicamente com aquele condômino da necessidade de se apresentar o laudo, qual que vai fazer, vai derrubar a parede, não vai derrubar, né? Existe arquiteto, engenheiro, né? Por aí vai. Então, quer dizer, essa pontuação, eu queria que você mencionasse esses avulsos, né? Assessoria jurídica que eu estou nominando aqui de assessoria jurídica avulsa, para o nosso público aqui também entender que ele pode lançar mão daquela situação pontual do condomínio. Aí, obviamente, com a sua vasta experiência, com certeza vai enriquecer muito mais essa sua resposta. A minha pergunta, com certeza, você vai brindar com os conhecimentos bem maiores do que eu estou aqui colocando. Aí te passa a palavra. Veja bem, é comum também os condomínios, os síndicos, contratarem de forma avulsa, né? Eu mesmo, por exemplo, aqui no meu dia a dia, sou contratado em vários condomínios, principalmente
muitos condomínios, às vezes, têm problema com construtora, né? Na hora da incorporação imobiliária, eles têm algum problema com a construtora que deixou de cumprir todos aqueles requisitos lá da Lei 4.591 de 64, que é a Lei de Incorporação Imobiliária, né? E não entregou toda a área comum, ou o síndico mandou fazer uma vistoria também, contratou um engenheiro avulso, e naquele laudo detectou vários vícios aparentes, vários vícios redibitórios, ocultos, enfim, e que você tem que acionar aquela construtora, que ela responde, né? Ela responde, então é facultado, sim, o síndico precisa, muitas vezes, dessa mão de obra especializada, ou até mesmo para eventuais ação junto à municipalidade, para desembargar ou embargar alguma obra, né? Ou para fazer a defesa administrativa do condomínio na forma administrativa também de alguma autuação, enfim. O advogado, ele também, o síndico pode contratar ele de forma avulsa também. Mas há uma figura agora, até você falou, muitos condomínios, às vezes, vêm contratando os advogados de formas pontuais para as assembleias, porque as assembleias são os locais onde geram muitas nulidades, né? E é interessante a gente falar que dos 27 artigos do Código Civil, né, do artigo 1331 ao 1358, 22 artigos falam em assembleia. Tudo ele remete à assembleia. Então, a assembleia é o órgão, né, como dizia J. Nascimento, a assembleia é o órgão condominial que reverbera a vontade da coletividade, né, dos condôminos, né? É ali que se decide muitas coisas, né? Então, veja bem, às vezes não leva-se ou leva-se de forma equivocada e acaba causando um prejuízo, anulando. Ou você, por exemplo, eu fui contratado esse dia por uma condômina para anular uma assembleia, justamente porque não foram notificados todos os condôminos, né? A convenção estava falando que deveria ser convocada por carta registrada, só que eles convocaram através de um aplicativo, né? Aí ela veio falar para mim, pode ser anulada? Eu falei, pode ser anulado porque tem que cumprir o formalismo da lei, tem que estar conforme diz a convenção, né? Enfim, então são casos que você pode ser contratado de forma avulso. Então, os advogados também vêm sendo contratados muitas vezes para essas assembleias em condomínio. E outra coisa também, agora surgiu a figura da auditoria jurídica em condomínio. Você contrata o advogado tão somente para ele fazer uma auditoria nos contratos, os quais o condomínio tem firmado, contrato de prestação de serviço, nos contratos do seguro, nos contratos, muitas vezes tem um contrato de empreitada que está em andamento, ou se você tem empregado, você vai fazer a revisão de todos aqueles contratos de prestação de serviço, se está tendo regularidade, se estão tendo todos os recolhimentos, né? Enfim, então hoje o advogado ele pode ser contratado também até de forma de auditor jurídico, frisa-se bem. Esse dia eu falei esse caso de auditor jurídico, houve até uma confusão com uma colega nossa que falou, não, agora os advogados estão querendo fazer auditoria. Não é auditoria de contabilidade, isso é privativo do contador. O advogado nem tem competência para fazer isso aqui. Agora, nós podemos fazer uma auditoria em um contrato com uma administradora, por exemplo, né? Muitas administradoras, por exemplo, oferecem serviço jurídico, né? Sem poder oferecer, né? E isso, numa auditoria jurídica, obviamente, a gente vai pontuar por cima. Ela não pode oferecer esse tipo de serviço, né? Ou um contrato de prestação de serviço com uma empresa terceirizada que tem uma multa exorbitante, né? Isso tudo pode ser passível de ver através de uma auditoria, né? Analisar aquela pólice de seguro, né? Então, tem vários contratos, o contrato com o pessoal do elevador, de limpeza, de jardinagem. Hoje nós temos condomínios aí que são verdadeiras cidades, né? Que tem obras constantes aí. Nós temos condomínios de lotes aí que são
enorme, principalmente na região aí do Rio de Janeiro, né? Então, não podemos ter aquela mentalidade só daquele condomínio pequeno e o condomínio em edifício, de prédio, né? Tem condomínios de todos os tamanhos, de norte a sul nesse país. Realmente, nós estamos ocupando a propriedade de forma diferente. Nós estamos compartilhando também a propriedade, né? Estamos compartilhando, vivendo em multipropriedade. Então, essa figura é possível, sim, de ser contratado pontualmente, caso o condomínio não queira ter aquele assessor jurídico. Mas frisa-se, contrate sempre um especialista. Verifique, não contrate por preço. Não contrate por preço. Contrate pela qualificação do profissional. Veja antes se ele é um especialista, se ele tem conhecimento na área imobiliária, na área condominial, e aí você entrega, então, essa parte administrativa jurídica, você pode passar para esse profissional. Perfeito, relevantíssimas suas colocações. Eu disse que você ainda colocaria novas informações para os nossos ouvintes. O auditor jurídico, você pontuou muito bem, né? Não é auditor de contabilidade, porque não temos essa capacidade, obviamente, sim, mas tem também essa possibilidade do síndico vir a entender dessa necessidade de poder realmente contratar um profissional, como você bem mencionou, qualificado, né, àquela matéria, né? Então, às vezes, nós, como condomínio, está inserido no direito condominial, pelo menos por hora, né? Eu acho que ele está criando corpo, já criou corpo, o direito condominial, mas até só ser advogado imobiliário, que foi motivo até de outra palestra aqui no canal, não quer dizer necessariamente que você tenha expertise condominial, né? Que você pode, o ramo imobiliário é muito extenso, né? Então, essa tua ponderação, realmente, sua colocação foi importante para todos aqui que estão no canal, para entenderem até os passos que poderão tomar para poder contratar um advogado, não necessariamente aquele advogado que preste o seu serviço de partido, quando de partido o mês inteiro, né? E aí o que vier vem e assessora, mas essas pontualidades foram muito importantes e ainda mais dito pelo mestre Miguel Zain, que aqui então coloco como encerrada o nosso webinar. Passa muito rápido, é encantador estar aqui com você, esses conhecimentos todos que você traz para a gente, relevantíssimos diante não só do teu conteúdo, mas também da sua experiência, que facilita muito também a linguagem àqueles que estão ouvindo, né? E que com certeza terão como se, e aí terão uma possibilidade de contratar com mais ênfase, com mais possibilidade de entender que está acertando na sua sindicância, né? Mais uma vez, agradeço muito, Miguel, pelo livro maravilhoso, Síntese de Direito Condominial Contemporâneo. Mais uma vez, indico para todos vocês, e realmente a minha leitura diária. Miguel, até a próxima, já estou fazendo um novo convite, vamos acertar nossas agendas dentro da possibilidade, e obrigada mais uma vez pela sua generosidade de compartilhar aí os seus conhecimentos com a gente, com o canal, que é com certeza de grande relevância a todos que dele assistem e precisam, né? E é pertinente as suas ponderações, porque você é um ícone do nosso direito condominial. Então, melhor impossível. Então, passo as suas palavras para considerações finais. Bom, Vânia, eu agradeço as suas palavras de carinho comigo, e eu quero dizer que é uma honra sempre estar participando. Obviamente que já está aceito o próximo convite. O direito condominial é um ramo fascinante, nós temos vários assuntos para falar. Olha que beleza, por exemplo, se a gente for falar um dia da multipropriedade. A multipropriedade foi criada agora em 2018. Olha que beleza que virou o direito condominial. Você pode pegar uma unidade, você pode fazer fração de tempo, por exemplo, até em 48 vezes. Você pode pegar uma unidade e ter 48 proprietários. Quem que vai administrar toda essa única multipropriedade? Você entendeu? É muito fascinante. Então precisa de um jurídico, precisa de um gestor, precisa de um síndico. Olha que beleza isso aí. Então nós precisamos estudar muito o direito condominial e não acharmos que o direito condominial é só em edifício.
O direito condominial, hoje nós temos grandes condomínios, por exemplo, em lotes, né? Grandes loteamentos, aí tem os Alphavilles aí de São Paulo, aí no Rio de Janeiro tem vários, aqui no Mato Grosso é o que mais cresce no interior do Mato Grosso. O pessoal gosta muito de morar em casas, então tem cada condomínio aí fantástico, enorme, 600, 700, 1.500 casas, unidades. Isso movimenta muito, precisa de gestores, de verdadeiros corporações para administrar todas essas multipropriedades. Então, é um assunto inesgotável, salutar, muito bom. Obviamente, na próxima, aí já está aceito. Vamos falar de algum outro tema interessante, novo, e para mim sempre será uma honra, tá? Um forte abraço para você, fica com Deus. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Um forte abraço a todo mundo. Com certeza. Então, já está aqui agendado, a data não, mas com certeza o tema multipropriedade com o Dr. Miguel Zain. Mais uma vez, fico muito feliz por ter aceitado e até a próxima, então, meu ilustre amigo. Saúde, saúde para a família, saúde para todos que estão nos ouvindo e espero ser útil, estarmos sendo útil a todos aqui que estão nos assistindo. Obrigado, então, até a próxima mais uma vez, amigo. Até logo, até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço.